Oi, gente! Já faz um tempo que eu não converso com vocês, que eu não gravo um vídeo sozinha. A verdade é que essa pandemia que nós estamos vivendo, toda essa situação com o coronavírus mudou a vida de todo mundo, deixou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está com saudade dos cultos que você não ia? Das pregações que você não ouvia? Dos louvores que você não entoava? E eu também queria conversar com vocês hoje sobre o que eu acho a respeito de toda essa crise. Se eu penso que essa crise é um alerta, um chamado só para os descrentes, ou se isso também é um alerta para nós como crentes, para nós como igreja. Talvez algumas pessoas podem até me dizer: Larissa, mas esse tema é muito polêmico, é melhor a gente não falar disso. Se tu falar disso, tu vai perder seguidores, vai perder inscritos. Gente, quem me conhece, quem tem me acompanhado por aqui sabe que o compromisso desse ministério desde o começo sempre foi com a palavra. Se eu vou ganhar um dislike ou se com isso as pessoas não vão se interessar pelo que a gente está conversando aqui, de verdade esse não é o foco do ministério. E infelizmente, na verdade felizmente, né? A gente vai ter que falar aqui de coisas que incomodam, assim como também nós vamos falar de coisas boas, porque o Evangelho de Cristo é cruz, é sofrimento, é renúncia, mas também são as boas novas. Então a gente vai falar de coisas polêmicas, mas a gente também vai falar de coisas boas. Então, se esses assuntos te interessam, eu tenho que te fazer o convite para você fazer a sua inscrição aqui no canal. E se esse tema também já te interessou, não deixe de deixar o seu joinha, de dizer, de comentar alguma coisa, até porque eu preciso desse feedback para poder estar continuando trabalhando nos temas do canal e para poder saber o que vocês estão achando disso tudo. A gente vai agora para a vinheta rapidinho, não me abandonem. Esse é só o tempo de você sentar, colocar o fone de ouvido, se acomodar e vamos ao que interessa. Será que eu estou com saudade de tudo aquilo que eu não vivi na minha igreja? Gente, se tem uma coisa que a gente não pode negar é que essa situação toda virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo e muitas coisas estão acontecendo, a gente está tendo que se adaptar a tudo isso. E uma das coisas que eu mais tenho escutado esses tempos são pessoas que estão me perguntando: tu acha que isso pode ser um sinal, um alerta para que todas aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, que não conhecem o Evangelho, para que elas percebam, olha, alô, Cristo está aí, Cristo está voltando, arrependa-se, mude de vida? Algumas pessoas têm me perguntado isso, e eu queria dizer que sim, eu acredito que isso é um momento para que as pessoas que não conhecem a Cristo percebam o tamanho da nossa insignificância e realmente se voltem para Cristo, se voltem para a mensagem da cruz e reconheçam que Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, onde Ele vai voltar. Eu acho que esse é um momento para que o Evangelho seja pregado com mais força ainda. Mas eu queria dizer que eu também acredito que esse é um momento não apenas para aqueles que não conhecem o Evangelho. Esse também é um momento de alerta para você, para mim, para a igreja em geral, para todos nós como servos de Cristo. Então, acho que o primeiro recado já foi dado. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não entregou sua vida a Jesus, você ainda não reconheceu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, preste atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. E esse é o momento para você reconhecer, para você acreditar na vida, na morte, na ressurreição de Cristo, para te perdoar de todos os seus pecados. Se você é um crente que tem se mantido fiel à palavra, mesmo com todos os trancos e barrancos da vida cristã, com todas as dificuldades, que nós temos sim dificuldades, a vida cristã não é um mar de rosas, não é um mar de facilidades, como muitos pregam por aí, não é um mar só de prosperidade, não, a vida cristã não é assim não. Mas se você tem se mantido fiel à palavra, o que eu tenho para te dizer nesse momento é que você continue assim, que o Cristo renove as suas forças nesse momento de dificuldade, nesse momento em que muitas pessoas estão precisando de um apoio, estão precisando conhecer a palavra de Deus. Esse é um momento que tem muitas pessoas sedentas. Então, para você, crente fiel, que aos trancos e barrancos tem estado ali firme só pela misericórdia divina, porque nós
Por nossas forças, nós não temos condições nenhuma de nos mantermos fiéis. Então, para você, a palavra que eu tenho é essa: seja luz e faça diferença nas pessoas que nesse momento estão tão sedentas do Evangelho. Mas para você que está assistindo esse vídeo agora e já estava com dias, semanas, meses ou até anos que não abria a Bíblia, que não dobrava os joelhos para buscar o Senhor, que não pisava na sua igreja, eu quero te dizer que tudo isso que nós estamos vivendo não é um alerta só para quem não conhece o Senhor. Isso é um alerta para todos nós. Isso tudo é um alerta para mim, Larissa, para você que está em casa e não conhece ainda o Senhor, ainda não se rendeu ao Senhor. E isso é um alerta também para você que tem levado a sua vida cristã com irresponsabilidade, e também é um alerta para muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mais esquentando o banco do que realmente servindo a Cristo. Eu tenho ficado muito feliz de verdade, em ver as pessoas fazendo o culto online, as pessoas pregando a palavra. Inclusive a gente aqui em casa, a gente tem feito o nosso culto online. Eu vou deixar até o link aqui em cima para você acessar depois. Não é um grande culto, não é nada assim de outro planeta. Somos simplesmente nós sentados no sofá cantando e meu pai traz uma palavra. Eu tenho andado até um pouco sumida aqui desses vídeos mais individuais, porque o canal tem sido usado para isso também, para meu pai transmitir a mensagem até mesmo para os irmãos da igreja, para vocês que estão acompanhando aqui. Eu tenho achado isso muito legal mesmo. A verdade é que muitas igrejas têm feito isso e muitas pessoas que nunca nem tinham pisado na igreja, nunca tinham dado a oportunidade assim da palavra chegar até os seus ouvidos, estão agora abrindo o YouTube, o Instagram, o Facebook, e estão sedentas da palavra, estão ouvindo. Isso é bom? Isso é muito bom. Mas eu não posso deixar de perguntar o que estava acontecendo com essas pessoas, o que estava acontecendo com você, crente de igreja, que há muito tempo não tinha, nem pisava mais na sua igreja, como eu falei, nem lia mais a Bíblia. Onde você estava antes dessa pandemia? Onde você estava? Em qual parte da sua vida cristã você estava antes disso tudo acontecer? Quantas pessoas estavam estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, saindo com a família, saindo com os amigos, namorando, casando, separando, enfim. A vida simplesmente estava acontecendo como se não houvesse um amanhã, como se em nenhum momento elas tivessem responsabilidade com o reino de Deus. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas estavam vivendo dessa forma e agora estão desesperadamente sedentas da palavra de Deus? Quantos crentes estavam vivendo a sua vida simplesmente desprezando o reino de Deus? Gente, eu fico lembrando assim, parece que isso tudo tá acontecendo de uma maneira tão rápida que as pessoas estão esquecendo de como a vida era há um mês atrás. Quantas igrejas, quantos pastores, quantos obreiros estavam pregando para bancos vazios, porque os crentes da sua igreja tinham tempo para tudo. Tinham tempo para ir ao shopping, como eu falei aqui, todas as coisas que eu não vou ficar listando. Tinham tempo para tudo, mas não iam para a igreja, não se dedicavam, não contribuíam. Quantos pastores, quantos obreiros, quantos líderes de ministério estavam sozinhos? Igrejas às vezes com os bancos vazios e os crentes em casa. Gente, isso é grave. Então, quando a gente fala do coronavírus e de tudo que está acontecendo no mundo, não é só para que o descrente abra os olhos e preste atenção, assim, de que Deus existe, de que Deus está dando um alerta. É para que você, crente, para que cada uma das pessoas da nossa igreja olhemos ao nosso redor e prestemos atenção em qual estava sendo a nossa postura. Será que ninguém está prestando atenção nisso? Que isso é um alerta de Deus também pra gente, pras nossas igrejas, para muitas pessoas que estavam desvalorizando, cuspindo na palavra de Deus. Me desculpem, mas a verdade é essa. Porque quando você deixa de honrar o seu pastor, o seu professor da escola bíblica dominical, eu não sei, algum líder de ministério da sua igreja, a pessoa que está se dedicando para estudar a palavra, para preparar uma pregação, os irmãos que estão lá no ministério de louvor, que ensaiam para estar ali conduzindo a igreja em adoração, porque quem louva não é o ministério de louvor, quem louva é a igreja.
quantos de nós estavam vivendo as suas vidas muito confortáveis, né? Confortáveis, eu sou crente, eu sou salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, então deixa a igreja acontecendo. E simplesmente rejeitando a palavra de Deus. E essa palavra não é só para as pessoas que estavam simplesmente ignorando, agindo com irresponsabilidade para com a vida cristã. Essa palavra também para muitas pessoas que estavam indo para a igreja, mas valorizavam muito mais as questões administrativas, burocráticas, as questões assim do dia a dia, não é? Nossa, é o templo, quanto que está entrando de dízimo, quanto que está entrando de oferta, e pastor, o senhor não pode fazer isso, pastor, o senhor não pode fazer aquilo outro. Quantas igrejas estavam levando pastores, levando obreiros a doenças físicas e emocionais por se preocuparem muito mais com questões administrativas de igreja, se preocuparem muito mais em ser o do contra, o que sempre tem alguma coisa para falar, o que sempre tem alguma coisa para contestar, do que realmente apoiar a pregação da palavra de Deus. Onde é que estão os nossos templos agora? Onde é que estão as paredes de tijolo? Onde é que estão? Estão sozinhas. Estão sozinhas. As nossas igrejas estão fechadas, e aqui a gente tem que deixar bem claro, as nossas igrejas estão fechadas por um problema de saúde pública, e eu não acredito que isso seja um alerta só para as pessoas que não conhecem a Cristo. Isso é para mostrar para a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando da igreja, do templo construído, eu estou falando de nós como igreja. Isso é para mostrar que o que importa é a palavra de Deus. Se hoje o templo da minha igreja, não sei, se acontecer alguma coisa, se pegar fogo, se cair, se for interditado e a minha igreja se reunir debaixo de um pé de manga, meus irmãos, ali debaixo daquele pé de manga é a igreja, porque é ali que está o corpo de Cristo. Mas quantas pessoas estavam esse tempo todo fazendo questão por coisas tão banais, por coisas tão fúteis, e como eu falei aqui anteriormente, levando pastores a se matarem, a tirar a vida, pastores em depressão, com vários problemas, lidando com pessoas que mais se importavam com essas coisas materiais do que realmente com a palavra de Deus. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas agora? Sabe onde essas pessoas estão? Onde todos nós estamos? Dentro de casa. Estamos dentro de casa, e o templo, as paredes, os bancos confortáveis ou não, as cadeiras, tudo aquilo ali tá sozinho, gente. Tá sozinho. Tá preso ali, tá isolado ali. E a palavra de Deus não. A palavra de Deus não precisa de 4 paredes, é como eu falei. A igreja, onde estiverem 1 ou 2 reunidos, aquilo ali é igreja. E nós precisamos entender isso. O que precisa ser valorizado é a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Eu espero que quando tudo isso passar, isso tenha sido uma fase de mudança na minha vida, porque vocês podem ter certeza que eu mesma estou refletindo sobre muitas coisas da minha vida. Eu espero que possa haver mudança na sua vida, eu espero que possa haver mudança nas nossas igrejas, e que realmente você que há muito tempo não pisava na igreja, você que há muito tempo não dobrava os joelhos diante de Deus, que não abria sua Bíblia para ler, para ter o seu momento a sós com Deus, que você volte dessa crise renovado. Que você nesse momento peça que o Senhor restaure o amor, a paixão, o ardor pela obra de Cristo. Eu já falei aqui em outro vídeo, inclusive tá aqui em cima o link do vídeo, como viver os sonhos de Deus. É uma coisa inadmissível. Pessoas que dizem que não tem como contribuir para a obra de Deus. Eu não tenho como fazer nada. Não. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E um corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função. É inadmissível você dizer que você não pode trabalhar, que você não pode contribuir para a obra de Deus. É inadmissível um crente que simplesmente ignora o compromisso com o reino,
que fica sentado na sua casa ou que fica atarefado com tudo desse mundo e ignora as necessidades do reino de Deus e não se preocupa com a pregação do evangelho. É inadmissível que diante de tudo que nós estamos vivendo, tenham crentes que se preocupem muito mais com questões burocráticas e estar ali dentro da igreja fazendo confusão e sendo oposição do que realmente apoiar os seus pregadores, apoiar os seus obreiros, apoiar os seus pastores, as pessoas que estão ensinando a mensagem. É inadmissível. E eu espero realmente que depois disso haja uma mudança genuína e que a igreja abra os olhos para isso. Eu não sou mãe, eu não sei se um dia eu vou ser mãe, eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu não posso falar aqui como mãe, mas eu posso falar como filha. Os meus pais, eles sempre priorizaram duas coisas básicas na minha vida e na vida do meu irmão. É o ensino da palavra de Cristo, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, e a educação. Então nós sempre viajamos muito pelo país, como eles eram missionários da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, a gente sempre viajava muito e sempre passamos por muitas dificuldades, mas em meio a todas as dificuldades que nós passamos, eles sempre priorizaram a nossa vida cristã e a nossa educação. Larissa, por que você está falando isso? Você não é mãe, você não entende de maternidade, de criar filhos? Realmente eu não entendo. Mas como eu falei, eu sou filha. E eu tô falando isso porque tem crianças que estão agora em casa, que estão com saudade da escola, estão com saudade do avô, da avó, da família, o que não é errado, estão com saudades de muitas coisas, mas elas não estão com saudade da igreja. Elas não estão com saudade do pastor. Elas não estão com saudade dos coleguinhas da classe da escola dominical. Elas não estão com saudade do ambiente, da convivência com a igreja, de ouvir a palavra. Elas não estão com saudades porque os seus pais não valorizaram isso. E assim, a gente precisa lembrar que as nossas crianças são o futuro. São o futuro do cristianismo, são o futuro de tudo. Como que você, pai, como que você, mãe, você pode ter tempo para levar o seu filho para o aniversário do coleguinha, para as programações da escola, para o cinema, para lanchar, para fazer várias coisas, e não pode ter tempo para levar o seu filho para a igreja, para orar com seu filho, para ler a Bíblia, sabe? De muitas coisas que eu já vivi nessa vida. Se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi do tempo que os meus pais dedicaram para mim e para o meu irmão no ensino da palavra. E isso não volta. E nos dias de dificuldade e nos dias em que eu me vi no fundo do poço, a minha única âncora era a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, desde criança, ela foi inculcada aqui, ela foi ali pregada o tempo todo, para mim e para o meu irmão. Então assim, levem seus filhos para a igreja. Quando isso passar, levem as nossas crianças, avô, avó. Se os seus netos não têm pais crentes, cristãos, levem. Mas se você não tiver como levar eles para a igreja, quando você estiver com eles, pregue da palavra de Cristo, para que as nossas crianças não cresçam apenas sentindo saudade de ir ao shopping. Estão de quarentena, estão com saudade da escola, do shopping, mas nem lembram da igreja. A gente não pode viver assim, a gente não pode continuar achando que isso é normal. Eu espero de verdade que quando tudo isso passar, as nossas igrejas encham. As nossas igrejas tenham um renovo, que as pessoas valorizem a palavra de Deus, que as pessoas valorizem a sã doutrina, que as pessoas valorizem os pregadores, que as pessoas valorizem realmente a divulgação da palavra de Cristo, muito mais do que coisas supérfluas, porque a gente está percebendo que isso tudo aqui passa. Os nossos planos passam, os nossos planos, o vírus vem e destrói tudo, mas a palavra de Deus não passa. Era isso, me desculpem pela demora do vídeo, mas eram coisas que eu precisava realmente conversar com vocês, eu precisava falar com vocês. Me desculpem também se alguém não gostou das coisas que foram ditas, mas como eu falei aqui no começo, o compromisso desse ministério, o meu compromisso é com a palavra de Cristo. Em estar aqui e falar com vocês sobre a vida cristã. Então, às vezes, tem algumas coisas que não vão ser fáceis, não são fáceis pra mim. A maioria das coisas, quando eu abro a Bíblia pra ler, é um tapa na minha cara, é um chá de realidade. Então, a gente tem que entender isso, que a vida cristã
é a alegria, são as boas novas, mas também é a cruz, é o arrependimento e a mudança. Eu espero de verdade que essa palavra tenha te ajudado. Obrigada a quem ficou até o final. Fiquem em casa se você puder ficar. É um momento de nós termos consciência com tudo que está acontecendo, é um momento de nós sermos sal, de nós sermos luz, de nós fazermos a diferença. Isso tudo vai passar. E quando essa fase passar, nós vamos nos reunir de novo nos nossos ajuntamentos, nós vamos celebrar, nós vamos cantar, nós vamos nos abraçar. Eu não sei se Cristo volta hoje, daqui a pouco, eu não sei se Cristo volta amanhã, eu não sei realmente quando Cristo vai voltar, mas eu sei que isso é um alerta. Isso é um alerta para que a gente mude de vida. Isso é um alerta para que a gente perceba que a qualquer momento Ele pode voltar. E o que nós temos feito? Será que eu estou tendo saudade de coisas que eu nem vivi na minha vida cristã? Será que eu tô tendo saudade dos cultos que eu não fui, das coisas que eu não vivi? Será que esse não é o momento de você parar e você pensar, poxa, eu poderia ter servido melhor a Cristo? E quando isso passar, eu vou servir melhor ao Senhor. Então você, com aquilo que você sabe fazer, eu espero que quando isso tudo passar, você arregace as mangas e você diga, Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer pelo Teu reino? O que eu posso fazer como professor? Eu posso fazer alguma coisa pela minha comunidade, como um médico, um engenheiro, um arquiteto, como uma dona de casa que sabe lidar ali com a família. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo Teu reino, pela Tua obra, pelo meu pastor, pelo obreiro da minha igreja, que eu não estava fazendo? Como eu posso contribuir para o Teu reino? Como eu posso dedicar mais tempo para o Teu reino? Senhor, me ensine. A nossa oração tem que ser essa. Senhor, me ensine a Te seguir. Me ensine a trabalhar para Ti, a usar a minha vida para Ti. É isso, gente. O recado já foi dado. Não esqueçam de fazer a inscrição, não esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar um feedback e qualquer coisa vocês podem mandar mensagem. Aqui na capa do perfil do YouTube tem o link do meu Instagram, você pode seguir o perfil e mandar uma mensagem perguntando alguma coisa do tipo. Queria dizer que, como eu falei lá no começo, se você não assistiu no começo, o canal aqui também está sendo usado para transmitir os nossos cultos domésticos. Então aqui eu vou transmitir a gente cantando, orando e meu pai dando uma mensagem. A gente está transmitindo ao vivo e vocês estão convidados a participar. E é isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!